Olá, seja bem-vindo ao Pensar Científico, essa mania de conhecimento que nós temos aqui no YouTube. Eu sou Paulo Henrique, responsável por esse canal, e no vídeo de hoje você vai se deparar com uma aula que nós preparamos para os professores de ensino de ciência da Universidade Federal de São Paulo. Uma aula pensada para discutir literatura e ciência na obra de Monteiro Lobato. Por isso fica com a gente até o final desse vídeo, que tem muita informação, aprendizagem, discussão de ciência, utilizando a literatura aparentemente infantil ou infanto-juvenil. Você vai ver que é muito mais do que isso que nós vamos encontrar na obra de Monteiro Lobato. Por isso, fica conosco até o final, você vai aprimorar seu pensamento científico e vai ter acesso a um material que eu acho que você não encontra em nenhum lugar aqui quase do YouTube. A aula está entrando para você, eu volto no final para finalizar e fazer os comentários. Fica com a gente nessa aula que ela tá sensacional. Então hoje a aula é direcionada para você, claro que para todo o meu canal aqui do YouTube, mas especialmente para os professores ou futuros professores do curso de licenciatura em Ciências da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Paulo Henrique, você vai ver que eu vou me apresentar com mais detalhes aí ao longo da nossa aula, e a gente vai falar hoje um pouco da relação entre literatura e ciência na obra de Monteiro Lobato. Vai entrar para você uma apresentação com mais detalhes, você vai poder ter acesso a essa apresentação depois, se for do seu interesse. Eu posso disponibilizar um PDF, eu vou deixar um link aqui de como você entra em contato comigo para poder pegar esse PDF. Por isso, fica com a gente ao longo da aula e se tiver qualquer problema, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo tem todas as formas de você falar com a gente. A aula está entrando para você agora. Então você já está me vendo aí, como eu já adiantei, meu nome é Paulo Henrique de Souza, sou doutor e mestre em ciência na modalidade de ensino de física e fiz tanto a licenciatura, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo no programa Interunidades, ok? Meu mestrado, deixa eu só para te contextualizar um pouquinho, para a gente se entender, digamos assim, em relação ao o que eu fiz enquanto investigador e por que eu estou aqui falando de literatura e ensino de ciências. No meu mestrado, que teve o seu, digamos assim, ano de término ou ano de defesa em 2008, eu fui orientado, deixa eu pegar até aqui meu sinalizador para ficar mais fácil para você me acompanhar. Eu fui orientado pelo professor João Zanetti, do Instituto de Física, depois eu falarei mais detalhes sobre o João. Esse é o nome da minha dissertação, Tempo, Ciência, História e Educação, um diálogo entre a cultura e o perfil epistemológico. Digamos que aqui, onde eu abordei o conceito de tempo e fiz uma investigação dentro da sala de aula, efetivamente trabalhando como professor em diferentes níveis, né, nível fundamental, médio e superior, a investigação tem dois elementos que digamos, me empurraram para essa discussão sobre literatura e ensino de ciências, que é a cultura, que esteve centrado aqui no meu referencial de Paulo Freire, e a epistemologia, que teve como referencial o Gaston Bachelard. Então, a nossa discussão vai ser sobre a minha investigação, mas são dois elementos que me empurraram, digamos assim, na minha trajetória, a chegar até o João e com o João ter esta ligação com a literatura e o ensino de ciências dentro do grupo de pesquisa que o João cultivou por muito tempo lá na Universidade de São Paulo. Então essa foi minha dissertação de mestrado. Se alguém tiver interesse em baixar, ler, etc., eu vou deixar o link na descrição para você, tá bom? O meu doutorado, com um ano de conclusão em 2014, teve alguns elementos que são importantes, né? Eu fiz um estágio de doutoramento em Portugal, na Universidade de Lisboa, com a professora Maria Eduarda, que já faleceu, que era uma especialista em Bachelard. Então eu tive a oportunidade de ficar com ela lá 6 meses para poder aprimorar a minha leitura de Bachelard e buscar aquilo que foi um elemento identificado na dissertação que veio para a tese, que foi a relação entre cultura e epistemologia. Então aí também orientado pelo João, epistemologia e cultura no ensino de física, desvelando os conceitos de tempo e espaço. Então aqui a diferença da dissertação para a tese é o acréscimo
do componente espaço é um aprofundamento em lacunas que a dissertação acabou mostrando que a investigação tinha, e a relação ainda mais estreita entre a definição de cultura do Paulo Freire e a própria relação cultural que o Bachelard acaba apontando, sobretudo na obra Filosofia do Não. Ainda que eu não vá aqui nesse trabalho falar da obra do Gaston Bachelard, eu vou falar um pouco mais, vou trazer um pouco mais para o conceito de cultura, os elementos que eu abordei da obra freiriana, mas lá no Filosofia do Não, que eu acho que também é uma leitura obrigatória para alunos que serão futuros professores de ciência ou investigadores ou pesquisadores na área de ensino de ciências, a leitura da Filosofia do Não, ela é também obrigatória, para poder entender um pouco, ter um pouco de parâmetros de uma epistemologia que nasceu muito antes de Thomas Kuhn, muito antes até do próprio Popper, quase contemporâneo, talvez muito antes eu esteja exagerando, mas foi um pouquinho antes do que o próprio Popper. E outros, né, que vieram depois do Kuhn, como Lakatos e mais aí recentemente Mário Bunge, por aí vai, tá bom? Então aqui um elemento, se quiser ler a minha tese também tem o link aqui, se quiser baixar, olhar, esmiuçar um pouquinho, mandar alguma pergunta, tem aqui meu e-mail, tá tudo na descrição do vídeo, ok? Então, além de ter feito mestrado, doutorado, ter atuado em diferentes universidades privadas, fiz o programa de aperfeiçoamento de ensino da Universidade de São Paulo, mas hoje eu sou professor de física neste colégio aqui, que é o Colégio Partenon, e além de fazer um trabalho como professor de física do ensino fundamental ao médio, eu faço um trabalho de assessoria de ciências, assessorando na construção curricular do ensino infantil ao médio deste colégio. Então hoje eu faço esse trabalho e estou focado apenas nesse trabalho, não estou mais trabalhando diretamente em nenhuma universidade, mas eu fiz por muito tempo e hoje, por uma opção, por uma série de questões, eu trabalho apenas no Colégio Partenon e faço esse trabalho lá. E além disso, eu tenho um trabalho no YouTube, né? O meu canal principal é esse que vocês estão, que é o Pensar Científico. É um canal onde eu me proponho a discutir o pensamento científico a partir do meu trabalho de mestrado, doutorado, do meu entendimento de história e filosofia da ciência, trazendo um pouco de conteúdo, digamos, atemporal, de formação, de divulgação científica, para poder levar a ciência para as pessoas. Eu digo que é o canal onde eu faço aquilo que eu mais gosto de fazer, que é falar de ciências. E agora tem um braço desse meu canal, que é um segundo canal, esse aqui muito verdinho ainda, não tem nem vídeo nenhum lá. Eu devo colocar os meus primeiros vídeos agora, estou preparando, inclusive esse trabalho que a gente está fazendo, parte dele vai para esse canal também, que é para poder a gente separar um pouco os públicos, que é um público um pouco mais especializado, um público que quer saber um pouco mais sobre educação científica, para um professor. Eu coloquei este canal onde eu vou colocar somente material voltado à educação científica, que a educação científica vive, apesar de tudo e contra todos. Educação científica vive. Então eu tenho outros braços, eu tenho um canal que é o Mania de Física, que é só para vestibular. Então eu separei um pouco os públicos, porque os interesses são um pouco diferentes, e acabou sendo assim uma separação em função dos comentários das pessoas que acompanham o canal. Então eu vou fazer essa experiência, mas o canal que eu tenho mais inscritos, que eu tenho mais material, tal, é o Pensar Científico, que tem se tornado cada vez mais algo profissional, digamos, no meu trabalho. Ainda não é a minha atividade primeira, mas pode se tornar. Por enquanto é uma atividade paralela, muito prazerosa, de poder levar ciência para todos que tiverem interesse, para as pessoas que não conhecem ciência, que estão dentro da escola ou que não estão dentro da escola. É um trabalho que eu faço e acho importante, né? Alguém que esteve na academia
poder trazer esse conhecimento de divulgação científica. Mas antes, deixa eu fazer um interlúdio aqui, fazer um meio de campo entre uma coisa e outra. Eu fiz uma apresentação um pouco sobre a minha trajetória, não falei um monte de coisa, obviamente, o objetivo não é ficar falando de mim aqui, do meu trabalho especificamente, sim de um fruto dessa caminhada, que é falar de Monteiro Lobato. Então, o que você vai ver na sequência é uma discussão sobre alguns fundamentos que estão no meu trabalho de mestrado e doutorado, mas também que não estão. Porque tem uma boa parte que eu construí a partir da relação que eu estabeleci com o professor João nos grupos de pesquisa. Então, você vai, às vezes, olhar, bom, ele fez um trabalho na área de epistemologia da ciência, conceito de tempo e tal, e está falando de Monteiro Lobato, quer dizer, isso apareceu ali, nestes anos que eu tive a oportunidade de ficar com o João. O meu interesse em literatura, o meu interesse por Monteiro Lobato nasce de outros trabalhos de colegas que estavam trabalhando com pesquisa voltada a Monteiro Lobato. Então, apesar do meu trabalho não ser exatamente sobre Monteiro Lobato, ele acabou resvalando numa questão cultural e aí abriu uma outra vertente de interesse que não está exatamente listada ali no mestrado e no doutorado, mas está na minha prática, nas minhas leituras, na minha investigação, como eu disse, com liberdade no meu canal, nas coisas que eu faço, que eu gosto de fazer associadas à educação científica. Voltemos à literatura e o ensino de ciências. Vamos falar de literatura e ensino de ciências, mais especificamente sobre Monteiro Lobato, né? Tá aí Monteiro Lobato, olha ele aí, 1882 a 1948. Veja aqui um contexto onde a gente tem uma passagem pela Primeira e Segunda Guerra. Então tem uma série de elementos aqui da relação entre literatura e ensino de ciências na obra de Monteiro Lobato que a gente vai tentar apresentar. Mas antes de fazer isso, eu vou ter que falar do João, né? Do João, que foi o meu orientador, e eu diria que o meu interesse por literatura, ou pela relação entre literatura e ensino de ciências, ele passou a existir a partir do momento que eu tive contato com o João, que dos últimos 10 anos começou a trabalhar nesta linha, né, nessa relação. Mas ele tem uma influência extremamente grande na área de ensino de ciências, sobretudo no início, né, na gênese da área do ensino de ciências no Brasil. Então está aí o nome dele completo, professor Dr. João Zanetti, da Universidade de São Paulo, hoje ele é aposentado, e eu queria destacar aqui a tese de doutorado dele, que é muito conhecida, que é Física Também é Cultura, de 1989. Então é uma tese que ela é um marco na área de ensino de ciências, é uma tese que, digamos, ela mais ou menos ali que foi precursora de muitas das áreas de pesquisa que se desenvolveram na sequência, e aonde o João traz uma crítica ainda hoje válida, né, sobre a chegada da ciência mais contemporânea na educação. Então a gente está falando de quântica, relatividade e outras áreas da ciência contemporânea que não estão contempladas, digamos, na prática, né, nos currículos. Então, quando isso vai acontecer, de uma educação que tem uma vertente única, centrada no formalismo matemático apenas, ou na resolução de exercícios, que só tem essa vertente, a ausência muitas vezes do laboratório e a ausência da leitura dos livros clássicos, da física. Então, de alguma maneira, o João tenta trazer essa discussão já na tese dele, e nos últimos 10 anos da vida dele, ele tem trabalhado nesta relação entre literatura e ensino de ciência. E foi dessa fonte que eu tive a grata oportunidade de beber, digamos assim, e poder ter convivido com o João. Foi um privilégio de poder ter conhecido a pessoa, que ele é a coerência dele enquanto professor, pessoa, e a fonte de saber que é o João, que é uma referência na relação do ensino de ciência e cultura. Então você está vendo essa ponte, e essa ponte ela tem um significado aqui. Claro que uma ponte, você sabe que ela está ligando dois pontos, e aqui os dois pontos que o João buscou nos últimos 10 anos estabelecer é uma relação entre literatura e ciência.
Então, o João tem trabalhado há muito tempo nessa relação entre literatura e ciência, e a gente vai tentar, com esta aula, com esse trabalho que a gente está fazendo aqui, tentar responder essa pergunta a partir da obra do próprio João e do entorno dele, né? Dos alunos que ele orientou de mestrado e doutorado, que buscaram responder e estabelecer qual é o elemento que faz a ponte entre literatura e ciência. Então, é um pouco disso que a gente vai tentar responder. Fazendo aqui uma pequena parada para te dar uma dica, que seria uma leitura obrigatória para você que será um futuro pesquisador ou professor, e também, né, uma coisa não exclui a outra, professor de ciências, é a leitura do Snow, o livro As Duas Culturas, onde o Snow vai fazer uma reflexão sobre o movimento cultural que advém da formação acadêmica das ciências exatas e o movimento cultural que vem da formação acadêmica das ciências humanas e como as visões de mundo são diferentes e conflitantes. Aqui teria um braço de uma outra discussão que não está na aula que a gente está propondo aqui, mas fica aqui a dica, que a gente está falando de cultura. É importante que você faça a leitura do Snow. Se você não fez, que faça a leitura do Snow, ok? Aqui tem um diagrama, digamos assim, que foi eu que construí isso daqui, então uma referência é minha, mas não está nenhum trabalho meu. É uma relação que eu construí a partir dessa investigação que eu venho fazendo sobre a obra de Monteiro Lobato. Claro que tem referência no trabalho de muitos alunos do João, mas essa construção especificamente é minha. Então a gente tem a cultura aqui, ó, como o círculo mais externo. E a gente pode fazer a seguinte reflexão, né, que o samba é cultura, assim como a ginástica é cultura, como o esporte é cultura. O funk é cultura, como a MPB, como o rock é cultura. Os mangás e a música pop coreana fazem parte da cultura mundial de alguma maneira, assim como o hip hop da periferia de São Paulo, ou o próprio samba que eu citei, lá do Rio de Janeiro, da Bahia, ou os movimentos que vêm do norte do Brasil, do nordeste, do sul, enfim. Todas as expressões culturais, elas estão presentes dentro do conhecimento humano. De alguma maneira é uma construção humana. E o que a gente está entendendo aqui? Que a leitura vai ser um elemento de conexão da educação com a cultura de maneira geral e vai ser um elemento de conexão da cultura de maneira geral com a educação. Então é uma linha de mão dupla, um pouco na tríade proposta pela relação professor-aluno do Paulo Freire, que depois a gente vai falar um pouco mais. E dentro da educação, um dos aspectos é o ensino de ciências, que está dentro da cultura. Por isso física também é cultura, ciência também é cultura. Então ela não é uma cultura que tem que ser à parte. A cultura científica tal. Claro que toda cultura, se você for conversar com alguém que vem da periferia de São Paulo, que é adepto de alguma cultura especificamente, vai ter uma linguagem que você vai ter que se adaptar. A ciência tem uma linguagem, a ciência tem conceitos específicos, então ela também faz parte da cultura humana. E aí a gente vai olhar para o conceito de cultura. E aí talvez uma pergunta que a gente possa fazer é em que medida o ensino de ciência está preocupado com essa relação? Em que medida o ensino de ciência está preocupado a fazer com que um aluno, ao sair, ao passar pela escola, ao passar pelo processo de educação, quando nas suas relações fora da escola, leva a ciência também como um elemento de cultura. Se a ciência não é um elemento de cultura, a gente vive o mundo da pós-verdade que a gente passou aí nos últimos 2 anos da pandemia, né? Fazendo discussões esdrúxulas, tentando descobrir de que lado da Terra plana nós vamos pular, né? Já que a Terra é plana na visão que se colocou aí numa pós-verdade absurda que vivenciamos nesse período. Então é um diagrama que ilustra um pouco as relações de como eu penso a cultura, o papel da leitura, a educação e o ensino de ciências. Deixa eu fazer meu segundo interlúdio aqui, porque a gente vai falar um pouco agora sobre cultura e eu vou trazer um pouco de algumas definições, ou de uma definição de cultura que eu vou utilizar como elemento central da discussão que está posta aqui.
Nessa discussão você vai ver algumas referências, elas não estão referenciadas de forma acadêmica, mas eu trago a capinha do livro lá. Você pode depois pegar esse PDF, olhar com cuidado todos esses elementos. Então o que a gente vai tentar responder agora é o que é cultura. Então vamos falar agora sobre o que é cultura, já que estamos falando. É uma das vertentes que sustenta a nossa discussão. A pergunta é: o que é cultura? E a gente vai tentar responder isso a partir do referencial refreiriano, de Paulo Freire. Aqui está vendo Educação como Prática de Liberdade, é um livro que Paulo Freire escreveu, digamos assim, baseado na tese de doutorado dele, que ele desenvolveu. Tem alguns elementos lá, mas numa linguagem um pouco menos acadêmica, talvez seja essa palavra que dê para sintetizar isso. E é neste livro que ele faz esta definição aqui, ó. A cultura como acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. A cultura como resultado do seu trabalho, do seu esforço criador e recriador. O grifo é nosso. E a cultura como acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. Note que a ciência é um acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. Note que o samba note que uma pintura note que as exposições, os elementos culturais que nós temos são criações e recriações a partir do esforço humano. E ele vai trazer essa referência, é um livro que eu recomendo você ler, para entender um pouco qual a visão de cultura proposta por Paulo Freire. Ainda no Educação, ele fala assim: descobria que tanto é cultura o boneco de barro, feito pelos artistas e os irmãos do povo, como é cultura também uma obra de um grande escultor, de um grande pintor, de um grande místico ou de um pensador. Que a cultura é a poesia dos letrados do seu país, como também é a poesia do cancioneiro popular. Que cultura é toda a criação humana. E é aqui que consiste a definição que a gente tem de cultura e o porquê que a gente insere a ciência, insere o conhecimento científico, o pensamento científico como um elemento cultural. Não apartado, não uma cultura separada, mas um elemento cultural que pode estar ali misturado com outras coisas e faz parte da construção e da formação do ser humano. Enquanto conhecimento, naquela ideia, né? Um acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. Então deixa eu fazer aqui o meu terceiro interlúdio, né? Entre uma parte e outra. A gente acabou de falar de cultura, a gente vai passar agora a falar de educação. Então começa a visão de cultura, coaduna com a visão de educação que a gente vai trazer e trazer elementos de como a gente pensa que a educação pode ser um elemento chave para essa ponte entre um pensamento científico se tornar algo que está inserido dentro da cultura. Então vamos falar de educação. Temos alguns referenciais sobre isso, daquela medida, a gente vai citar, vai mostrar o livrinho lá para você e tal, etc. E falar um pouco mais. Mas claro que é um aspecto muito curto do que é a educação, só para a gente entender um pouquinho que a gente vai falar depois sobre o Monteiro Lobato especificamente. Então vamos balizar um pouquinho aqui os conceitos de educação. Para isso a gente vai usar essa referência aqui, que é o livro do Paulo Freire, Extensão à Comunicação, um livro que ele escreveu quando estava exilado no Chile, onde ele faz uma comparação entre a relação engenheiro-camponês, engenheiro agrônomo-camponês, no campo, né, e o professor-aluno. Então ele traz essa discussão aqui, ó. O primeiro equívoco gnosiológico, né, o equívoco que tem a ver com a relação de conhecimento, da extensão, está em que, se há algo dinâmico na prática sugerida por tal conceito, este algo se reduz à pura ação de estender. Estender em si, em que, porém, o conceito estendido se torna estático. Então é uma relação onde o engenheiro agrônomo ignorava o que o camponês sabia sobre o plantio e tal, e sobrepunha o conhecimento acadêmico e técnico dele sem levar em consideração e sem estabelecer uma comunicação para isso. E a diferença de estender, que o dinamismo está em estender em si, mas ele se torna algo estático. É assim que você vai fazer e acabou. Não tem uma discussão aberta sobre isso. E aí ele vai, né? Dessa forma, o sujeito que estende é, enquanto ator ativo,
em face de espectadores, em que deposita o conteúdo que estende. Então, o ativismo está no interlocutor, naquele que estende, no caso do livro do engenheiro, na comparação que ele estabelece o professor, e você tem um sujeito ali, que é um sujeito que não é ativo, que é o aluno, na comparação que ele faz com o camponês. E claro que aí tem muito da reflexão da educação bancária, né? Onde Paulo Freire vai falar que os movimentos, digamos, da educação que já estão assim há muito tempo no Brasil, é como se você estivesse apenas depositando conhecimento em alguém que não soubesse nada. E a gente sabe muito bem que a realidade não é essa. Claro que tem um monte de condicionantes para que isso continue acontecendo, né? Entre eles, o principal é a condição de trabalho do professor. Mas são só elementos para a gente poder aqui trazer essa discussão. Isso ele dá o nome de invasão cultural. Você está invadindo o outro. Você não está estabelecendo uma relação. É quase que a Espanha invadindo a América, né? Portugal invadindo o Brasil. Então, você tem uma sobreposição cultural sem respeitar, sem ter comunicação nenhuma com aquela cultura que está posta. Ainda no extensão comunicação, ele vai falar isso, sobrepor a ele outra forma de pensar que implica noutra linguagem, noutra estrutura, noutra maneira de atuar, lhe desperta uma reação natural, uma reação de defesa ante o invasor que ameaça romper o seu equilíbrio interno. Então veja, quando você estende e invade culturalmente alguém, esse alguém reage. Então a gente tem reações desde desmotivação para estar indo à escola até as indisciplinas de todas as naturezas. Claro que eu não estou aqui justificando, pelo amor de Deus. Tem outros condicionantes sociológicos, outros condicionantes no entorno do problema da educação que não está centrado no professor, que ele acaba se tornando vítima também desse processo. Então é só para a gente entender qual seria, digamos, um mecanismo, uma tentativa de mecanismo um pouquinho mais eficaz, que seria a comunicação, que não está estabelecido curricularmente, está estabelecido em ações individualizadas dentro da educação do ponto de vista prático. Outro elemento que eu queria trazer é do Pedagogia da Autonomia, né, um livro muito conhecido aí nos concursos e tal, onde ele vai falar isso aqui, ó. A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, é aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que o professor e aluno se assumam epistemologicamente curiosos, e é a curiosidade epistemológica. Então veja, a aula expositiva não é crime, né? A aula expositiva, o espaço, a tônica do diálogo tem que estar aberta. A tônica da fala, da dialogicidade tem que estar aberta. Tem que estar clara que existe contrapontos que podem ser feitos, que existe ali o porquê que você pensa assim, ou qual é a tua visão. Existe uma curiosidade epistemológica de você querer aprender. A relação, claro que ela existe uma relação desequilibrada, né? Do saber do professor, que é acadêmico, ele está na academia, e do saber do aluno. Mas existe uma possibilidade de troca que tem a ver com a comunicação. Então é um elemento importante aí da educação. Queria trazer uma provocação do Feynman neste livro aqui, ó. Para quem não conhece, Richard Feynman, Nobel de Física, físico muito conhecido. O livro é esse, O Senhor Está Brincando, Sr. Feynman. E ele, em um determinado momento, ele vai falar de uma aventura que ele teve no Brasil, né? Então, depois ele fala assim, ó. Depois de muita investigação, finalmente descobri que os estudantes tinham decorado tudo, mas não sabiam o que queria dizer. Quando eles ouviam luz que é refletida de um meio com um índice, eles não sabiam o que significava um material como a água. Eles não sabiam que a direção da luz é a direção na qual você vê alguma coisa quando está olhando e assim por diante. Tudo estava totalmente decorado, mas nada havia sido traduzido em palavras que fizessem sentido. Que tem a ver com aquele estudo voltado para decorar, responder na prova. É claro que
putz, isso aqui está fora do contexto, né? Mas ele tem um significado do que é o saber, né? Do que é o conhecimento nesse sentido e como isso pode ser traduzido. E, bom, essa mesma passagem não está aqui, mas ele vai dizer que os poucos que sabiam diziam que não tinham se formado no Brasil ainda, na visita que ele fez ao Brasil. Eu, há poucos dias, apliquei uma prova, uns alunos sobre leis de Newton, todo mundo fez as continhas muito bem, aquele padrão que a gente tá colocado de vestibular, tal. Mas daí vai uma pergunta aparentemente simples, explica as leis de Newton e dê exemplos. E a dificuldade de explicar as leis de Newton é muito grande. Muito grande. E traduzir aquilo. Como aquilo faz sentido para você? Qual o sentido que isso tem para você? A dificuldade é muito grande. Não é nenhuma pesquisa isso que eu estou trazendo, mas é uma observação, né? Eu achei interessante como eles conseguiam manipular, e é muito parecido com isso que o Feynman está falando, conseguiam manipular muito bem as fórmulas, tal, etc., mas não sabiam traduzir aquilo em alguma coisa que fizesse sentido. Nós acabamos de falar de educação, a gente falou também de cultura, falou de educação, agora nós vamos falar de leitura, que é um ponto-chave na relação entre literatura e ciência. E aí depois vamos abordar a obra do Monteiro Lobato. Dá uma olhada aí, como a gente entende e compreende a relação da leitura e qual a importância da leitura nesse contexto. Então vamos falar um pouco da leitura. Vamos trazer aqui a importância do ato de ler, né? Um livro de Paulo Freire, que deixa eu pegar aqui o apontador, né? Para mim a leitura obrigatória, a reflexão que eu proponho quando você fizer a leitura desse livro é a importância do ato de ler em ciência. Qual a importância do ato de ler em ciência? E aí ele traz essa reflexão que é conhecida, mas sempre interessante, né? A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e a leitura dessa implica a continuidade da leitura daquela, que é a relação entre o que você está lendo, como você está estabelecendo essa relação com o entorno cultural que você vive. E o João, ele mostra um pouco disso no trabalho dele. Só que antes, deixa eu só falar aqui, ó, do Olho Visionário, que é um livro do Jacob Branovski, que fica aqui uma dica de leitura obrigatória, um livro onde, já estamos falando de leitura, né? Um livro que vai falar da relação entre arte, literatura e ciência. Quais elementos comuns, o que essas linhas de conhecimento despertam nas pessoas e o que elas têm em comum. Leitura obrigatória para você. Mas estava falando do João, dá uma olhada como o João reflete sobre a prática dele mesmo de leitura. Ele vai falar assim, ó, essa reinação deve ter provocado uma ruptura na minha compreensão do que significava leitura. Até então eu tinha lido as brochuras que traziam as aventuras do Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho e outras similares. A extraordinária aventura inventada por Monteiro Lobato em 1942, e aqui ele está falando do Chave do Tamanho, tá? Monteiro Lobato, com ingredientes de contos de fada, mesclado com elementos da ficção científica, motivados pela tragédia humana provocada pela Segunda Guerra Mundial, deixou-me fascinado. Meu amor pelos livros certamente começou naquele momento. Então, aí uma autorreflexão do João, de como ele começou a gostar dos livros, e aí toda essa área que ele nos últimos 10 anos tem pesquisado da relação entre literatura e ciência, tem a leitura como elemento fundamental. E ele faz uma divisão que é essa daqui, ó, de cientistas com veia literária e de escritores com veia científica. Por exemplo, Galileu seria um cientista com veia literária. Se você pegar Mensageiro das Estrelas, mesmo os diálogos, são obras literárias. Já um escritor com veia científica é o Monteiro Lobato, que traz discussões científicas mesmo sem ser um cientista. Edgar Allan Poe, Dostoiévski. Ali como cientista você tem Einstein. Feynman escreveu muito também, mas próximo de nós na divulgação científica. Você tem o Carl Sagan, que faz isso. Enfim, o Tyson também, né, que faz isso, que foi aluno do Carl Sagan, enfim, Marcelo Gleiser no Brasil faz isso também. Tem muita gente que é cientista tentando escrever sobre ciência. E aqui eu não estou discutindo a qualidade de cada um, estou discutindo que são elementos que a gente tem aí. Richard Dawkins, que também escreve sobre ciência. E é um cientista com veia literária, né? Então, isso é uma divisão que o João propõe, que é interessante para a gente pensar em alargar, digamos, o alcance do ensino de ciências.
Porque você tem um aluno que vai poder olhar para o formalismo da física, da química, etc., e achar sensacional e vai se identificar, enfim. Nós estamos aqui, afinal de contas. Mas você tem um monte que não vai. Mas ele pode se identificar por uma leitura científica, por um conto, por uma maneira. O Alan Lightman também faz muito disso. O Brian Greene também traz livros de divulgação sensacionais, que o aluno pode não ser um profundo conhecedor da matemática que está por trás, mas pode entender muito bem aquele conceito e se, digamos assim, se formar cientificamente e ter o pensamento científico como elemento da cultura. Então é uma outra possibilidade. Quando eu falo uma outra, parece que ela é nova. Ela começou em 1989, né? Agora, talvez a pergunta que a gente possa colocar aqui para que você responda é: se você já é professor de ciências, se deu alguma leitura, alguma sugestão de leitura para os seus alunos? Utilizou em sala de aula? Que resultados você teve? Como que isso aconteceu? São algumas perguntas que você tem que se fazer sobre o seu processo de ensino. Não foi possível se não foi por quê? Você é um leitor? Você lê muito sobre a sua área, sobre ciência de maneira geral? São algumas perguntas, né, sobre essa reflexão. Nós vamos agora falar exatamente da obra de Monteiro Lobato, ok? Não vou ficar nem me apegando muito à vida dele, nós vamos direto para as obras. Então eu vou apresentar algumas obras e elementos da ciência nessas obras que podem ser elementos que podem ser trabalhados de diferentes maneiras, nos diferentes níveis de ensino. Vamos falar de Monteiro Lobato agora. Então tá aí as nossas percepções sobre a obra de Monteiro Lobato e o ensino de ciências. Tá aí o Monteiro Lobato de novo, ok? Eu queria primeiro falar de alguns personagens. Então a gente tem aqui a Dona Benta e a gente tem aqui desse lado o Visconde de Sabugosa. Então a leitura que eu faço e que muitos fazem desses dois personagens seria deixa eu pegar aqui o apontadorzinho. Seria o Visconde de Sabugosa como cientista. Aquele que está dentro da academia trabalhando com ciência, né? Até o próprio perfil assim introvertido, assim, para lidar e falar com uma linguagem mais difícil, tal, etc. A Dona Benta fazendo o papel de professora. E eu diria até de divulgadora também, que ela tenta fazer essa tradução, né? Daquilo que é produzido pela ciência para a população de maneira geral poder entender os conceitos que estão por trás. E aí vem o elemento mais controverso, mais sensacional, central da obra de Monteiro Lobato, que é ela, a Emília, que encarna, digamos, a figura do aluno na concepção mais pura do termo. Então esses três personagens são centrais na obra de Monteiro Lobato. E a Emília é aquela que vai desestabilizar o negócio, que vai trazer dúvida, que vai falar asneiras, como a própria Dona Benta e a tia Anastácia acabam falando. Então são esses três elementos que eu quero que você preste atenção aí na nossa discussão. Então vamos fazer uma primeira discussão da própria Emília, né, e estabelecer algumas conexões. Neste livro aqui você vai ver eu colocando as capas dos livros que eu tenho, tá? Tem outras versões mais atualizadas, mas essa é a capa da coleção. Eu tenho toda a coleção do Monteiro Lobato, dessa coleção que eu tenho. Então, no Memórias de Emília, ela vai falar isso aqui, ó. Eu era uma criaturinha feliz, enquanto eu não sabia ler e, portanto, não lia os jornais. Depois que aprendi a ler e comecei a ler os jornais, comecei a ficar triste. Comecei a ver como é, na realidade, o mundo. Tanta guerra, tantos crimes, tantas perseguições, tantos desastres, tanta miséria, tanto sofrimento. Memórias de Emília, e página 141. Olha a relação disso com a leitura, o ato de ler do Paulo Freire. A leitura de mundo e a leitura da palavra. A conexão, a dialética entre as duas. E aqui nasce a Emília, né? Começa a entender que o mundo é diferente do que ela imaginava, né? E a importância da informação, né? Da leitura, do conhecimento, para o discernimento, né? da realidade. Então essa aqui é a Emília, a nossa figura central. Então tá aí a leitura do mundo, né? Vamos falar agora aqui, ó, dessa obra, que são Serões de Dona Benta. Tem que ler, pessoal. Serões de Dona Benta. Veja. A Emília de novo. Dá uma olhada. O bom é ser piche, disse Emília.
Porque no mar nunca houve nem sequer princípio de incêndio. No dicionário dos peixes, a palavra fogo não existe. Daquela vez que o príncipe Escamudo esteve aqui, perguntei-lhe se gostava de fogo, e o bobinho abriu a boca com a cara de quem não entendeu nem um pingo. Essa reflexão, né, que quer dizer, será que não tem fogo mesmo no mar, né? Será que para o peixe fogo não existe? E aí a obra está recheada disso que é sempre visto pela dona Benta, tia Anastácia, etc., como as asneiras. E asneiras aí a gente talvez tenha que refletir como acertos e erros. E aí a gente pode pensar aqui em N exemplos das supostas asneiras que apareceram na ciência. Estava pensando numa aqui agora, geração espontânea. Rand, na biologia, constante cosmológica de Einstein, que vive indo e voltando, aliás, né, na discussão. Foi tido por ele como o maior erro, hora volta, hora não é, hora é uma grande bobagem. Só para falar algumas, recentemente tem um monte aí que aconteceu na pandemia quando se trata aí de tratamento da Covid. Né? Mas são as asneiras, e você pode traduzir de certa maneira como hipóteses que são levantadas também. Isso pensando numa linha de discutir o pensamento científico. Então tá aí a nossa digníssima Emília. Aqui, 3 personagens, Emília, Pedrinho e Dona Benta, nos serões de Dona Benta ainda. Dá uma olhada. Ó. Mas desse modo a química vai acabar resolvendo todos os problemas da vida, diz Pedrinho. Logo que os sábios conheçam perfeitamente o jogo das moléculas, dos tais corpos simples, são bem capazes de fazer tudo o que queiram. Até gente, gritou Emília, porque nós, no fundo, o que somos? Uma combinação de oxigênio, hidrogênio e carbono. Olha, é só conhecer a receita da combinação desses elementos e pronto. Temos gente fabricada em casa ou nos tais laboratórios, sob medida, assim e assim, igualzinho uma encomenda. Pode ser, Emília, disse Dona Benta, mas até aqui a química sintética só tem feito coisas mortas. Não me consta que haja produzido vida sintética. Dá uma olhada na profundidade dessa discussão, que você pode levar para vários níveis, né? E aí a gente está falando, aquela brincadeira do Carl Sagan, né? Somos poeira das estrelas. Então ela fala da combinação. E aí tem clonagem que você pode discutir, tem uma série de elementos. Há pouco agora, quando estava fazendo esse vídeo, estava lendo sobre sangue sintético, os primeiros testes de sangue sintético, feito no laboratório. Enfim, algo até meio assim característico do Monteiro Lobato, né? Meio de previsibilidade, meio de futuro. Aliás, a ficção científica tem essa capacidade, né? De falar de coisas que não estão acontecendo, que logo mais acontecem. Mas está aí essa referência à ciência no Serões de Dona Benta. Aqui eu quero falar desse aqui, ó, o Poço do Visconde, né? Tá em Emília de novo, né? É o nosso elemento central aí. Vai falar, minha ideia é abandonar essa guerra inútil e fazer um tratado de paz entre o homem e a formiga, domesticando-a, como já fez com o cavalo, o boi e o cão. Como? Ensinando-a só comerem ervas daninhas que os fazendeiros arrancam com as enxadas dos trabalhadores. Desse modo, elas resolveriam o problema da limpa das roças. Teriam licença de comer só as plantas daninhas, respeitando as úteis, como laranjeira e etc. Dá uma olhada nessa discussão recente de agrotóxico, de como utilizar meios de controle de pragas naturais, né, que tem a ver com sustentabilidade. Abre uma série de discussões aqui, essa suposta asneira da Emília, né, que tem a ver aí com sustentabilidade. Vamos agora para o Reforma da Natureza, outra referência também. Sugiro que você leia. De novo, a nossa principal personagem, que é a Emília, e ela vai nas maluquices, olha só. Eu mudava o depósito de leite, disse a Ranzinha. Punha a torneirinha nas tetas para evitar o que hoje acontece. Para tirar os leites, os vaqueiros apertam as tetas com as mãos sujas. Sujíssimas, né? Uma porcaria.
Como sistema de torneiras, esta mão não toca as tetas. Ora, se a gente não está falando de tecnologia, agronegócio, toda essa discussão. Você já tem, né, elementos que se coloca na teta da vaca para poder tirar o leite. Eu escrevi isso aqui há muito tempo, então tem toda uma discussão associada à tecnologia, aos limites do uso, quanto isso é agressivo ou não para os animais, enfim. Tem uma discussão que dá para se fazer e a Reforma da Natureza está cheio dessas possibilidades. Agora deixa eu falar do Viagem ao Céu, livro sensacional também. Ali a Dona Benta, e ela tem uma passagem que eu destaquei, que é essa daqui. Os sábios, menina, são os puxa-fila da humanidade. A humanidade é um rebanho imenso de carneirinhos tangido pelos pastores, os quais metem a chibata nos que não andam como eles pastores querem, e tosam-lhe a lã, e tiram-lhe o leite, e os vão tocando para onde convém a eles, pastores. E isso é assim por causa da extrema ignorância ou estupidez dos carneiros. Olha, essa discussão, se cair hoje aí por aí, dá pano para manga. Dá pano para manga. Né? No contexto do Brasil atual, dá uma discussão profunda sobre conhecimento, sobre, a gente traz Paulo Freire aqui com educação dialógica, sobre o medo da consciência de classe, sobre o medo do entendimento que você tem das coisas, enfim. E aí ela vai falar mais assim, ó, mas entre os carneiros às vezes aparecem alguns de mais inteligência, os quais aprendem mil coisas, adivinham outras, depois ensinam a carneirada o que aprenderam. E desse modo vão botando um pouco de luz dentro da escuridão daquelas cabeças. São os sábios. Nesse texto ele vai falar muito de Galileu, né? Da toda aquela, digamos, briga, né? Todo aquele debate de Galileu com a igreja e tal. Ele cita bastante Galileu, mas a gente pode colocar isso em muitos contextos, né? Das pessoas que nos aparecem, que mostram outros caminhos, que despertam nas pessoas uma reflexão. Acho que essa é bem a palavra. Então é a relação entre ciência e sociedade, né? Quem domina a ciência tem dominado a sociedade, né? E hoje somos aí reféns dos algoritmos, né? E por aí vai. Ainda no Viagem ao Céu tem uma discussão agora um pouco mais, né, centrada, mas ainda falando um pouco disso. Ó. Antigamente os pastores tudo faziam para manter a carneirada na doce paz da ignorância. E para isso perseguiam os sábios, matavam-nos, queimavam-nos em fogueiras. Ela está falando de Galileu, né? Um horror, meu filho. Um dos maiores sábios do mundo foi Galileu, inventor da luneta astronômica. Sabemos que ele não foi inventor da luneta, mas enfim, licença poética aqui para o Monteiro Lobato. Graças à qual afirmou que a Terra girava em redor do Sol. Pois os pastores da época obrigaram esse carneiro sábio a engolir sua ciência. E é isso aqui abre uma discussão todinha da relação entre ciência, religião, conhecimento, religião, a partir do episódio Galileu Galilei, né? Aí a relação na ciência, sociedade, astronomia, tem coisas aí para trabalhar, para discutir. Ainda no Viagem ao Céu, queria destacar essa daqui, ó. Pois eu também sei uma coisa da Lua que quero ver se é certa. O peso de tudo aqui é mais de 6 vezes menor que lá na Terra. 1 quilo lá na Terra pesa aqui 154 gramas. Eu, por exemplo, que lá em casa peso 46 quilos, aqui deve pesar uns 7. É pena não termos uma balança para verificar isso. E aí dá até para discutir se a balança vai verificar isso mesmo, né? Como é que vai ser a verificação dessa balança lá. É só pegar uma balança daqui para lá e dar tudo certo, né? Dá para fazer essa discussão do conceito de massa e de peso, né? Pedrinho amarrou o burro numa ponta de uma pedra, marcou um lugar no chão, deu uma carreira e pulou. E foi parar exatamente a 33 metros de distância, mais de 6 vezes o seu pulo recorde lá no sítio. E no pulo de altura alcançou mais de 8 metros, um assombro. Você imagina uma aula de lançamento, ou você começando por aqui, né?
lançamento horizontal, lançamento vertical, você começando com essa discussão aqui que dá para fazer, conceito de gravidade, etc. Então tá aí a física e a matemática presente no Viagem ao Céu. E aí, meus caros, eu vou falar agora do Chave do Tamanho. Tem de ler este livro. Tem de ler a Chave do Tamanho. E aí eu vou destacar o pensamento científico no Chave do Tamanho. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Emília, tá? Será possível, exclamou Emília, consigo mesma. Será que estou em cima da maior caixa de fósforos que jamais houve no mundo? Mas se é assim, então cada pau de fósforo deve ser uma verdadeira bigorna de pinho. E como a caixa estivesse aberta, espiou. Não viu lá dentro vigota nenhuma. Sim, uma espécie de areia grossa, da cor exata do superpó do Visconde. Eu queria destacar aqui, porque o Chave do Tamanho quer dizer as pessoas ficaram pequenas. E aí ela quer saber se foram as pessoas que encolheram ou se foram as coisas que aumentaram. Então, como você tem essa referência? Então, ela vai construindo elementos para poder investigar, separando variáveis, separando relações, fazendo controle de uma variável para ver o que está acontecendo no outro ponto, que são elementos associados ao método científico, né? Que cada ciência, de uma certa maneira, tem uma linha para investigar isso. E ela vai falar um pouco mais ainda, dá uma olhada. A prova de que essa chave só regula o tamanho das criaturas vivas está aqui nas caixas de fósforo. Se essa caixa de fósforo também tivesse diminuído, estaria proporcional ao meu corpo e não imensa como está. Ela vai falar aí da prova, e a gente pode traduzir isso como uma evidência. Qual a evidência que certifica a minha hipótese? Outro elemento do pensamento científico. Ainda na Chave do Tamanho, ó, a Emília ainda. A situação era tão nova que as suas velhas ideias não serviam mais. Tá, Emília? A situação era tão nova que as suas velhas ideias não serviam mais. Emília compreendeu um ponto que Dona Benta havia explicado, isto é, que as nossas ideias são filhas de nossa experiência. A ideia de leão era de um terrível e perigosíssimo animal, comedor de gente. A ideia de um pinto era de um bichinho inofensivo. Agora, o contrário, né? O pinto agora é perigoso, porque eles estão menores, né? Eles estão pequenos, né? Então, agora o pinto também é perigoso. Aqui tem uma relação epistemológica, né? Epistemológica, que a gente vivenciou aí na pandemia, né? E a gente vivencia quase todo dia também, não só na pandemia, né? Da nossa experiência servir para o outro, né? E da nossa experiência ser um dado científico, algo que não é. A tua experiência particular não é um dado científico. Você precisa de controlar variáveis, você precisa de uma grande amostra para entender algum padrão, para poder falar que ele tem um padrão e que aquilo é conhecimento científico, que está aberto a ser modificado, diga-se, né? Então aí tem um pouco de epistemologia nessa discussão. Ainda no Chave do Tamanho, Emília, ó, este cavalo não serve, dá sono na gente, tenho de arranjar outro. Seu pensamento era explorar o jardim e aproximar-se da casa para ver se havia gente grande lá dentro. Ainda não obtivera, daí só, a prova provada de que o apequenamento das criaturas humanas havia sido geral. Olha como se dá uma investigação científica. Como ela está investigando para entender o que está acontecendo. Dá uma olhada na importância desse tipo de pensamento, que esse tipo de pensamento teria hoje, nos nossos dias, com propagação simultânea de fake news em grande escala. Como desenvolver esse pensamento científico nas crianças desde pequena é importante para um adulto mais cético, né? De não ser, digamos, enganado com qualquer tipo de informação.
Tá aí a ideia da evidência científica. Então são alguns elementos que formaram aí que formam um pensamento científico que você encontra no Chave do Tamanho. Eu vou voltar agora para o Ceilões de Dona Benta, só para trazer mais um elemento ainda da Emília que é bem interessante. Sim, senhora, exclamou Emília. É por isso que estou me interessando pela ciência. Perto dela, a fantasia das 1001 noites fica um café pequenininho. É uma exortação à ciência aqui e digamos, aquilo que o Carl Sagan fala no Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um tipo de entusiasmo que a ciência pode produzir, e a gente talvez tenha que refletir de que maneira a gente pode trazer esse entusiasmo, de ver na ciência um elemento ainda, né, de divertimento também, de um aprender se divertindo, que precisa, de novo, né, de uma mudança muito grande em toda a estrutura para a gente conseguir fazer isso. Um eixo faz de conta, Emília. O faz de conta não é invenção sua. A ciência também explica muita coisa, tomando como ponto de partida o faz de conta, que é a hipótese, né? Que é a hipótese científica, que é a ideia da imaginação científica, dos modelos científicos. O átomo, a molécula, ou os confins do universo, os modelos para poder explicar algumas coisas. Tem uma dose muito grande de imaginação nisso tudo, né? O livro do Holto fala sobre imaginação científica e o do Branovsky também fala sobre imaginação científica. E aqui já, para te deixar algumas sugestões, história das invenções, história do mundo para as crianças, geografia da Dona Benta, Emília no País da Gramática e a Aritmética da Emília. São outras obras. As Caçadas de Pedrinho, eu não coloquei aqui, mas também tem muita ciência ali por trás. Enfim, são muitos elementos para discutir ciência. Esta é as possibilidades, algumas pequenas possibilidades de algumas obras que eu trouxe do Monteiro Lobato. Claro que tem uma adequação para fazer, claro que você tem que pegar e se colocar dentro de uma sequência didática, talvez, pertinente à tua área, de estar contextualizado com o teu trabalho, com o teu currículo, não é jogar lá de qualquer maneira, mas são dicas aí, alguns apontamentos de como é possível a leitura ser um elemento de conexão. E já fazendo aqui as considerações finais, outro livro aqui que foi organizado pela Maria José de Almeida, o Henrique César, são da Unicamp, Linguagens, Leituras e Ensino de Ciências. Quero trazer aqui o Ezequiel Teodoro. Ele vai falar, né, no texto que é Ciência, Leitura e Escola, né, ele vai falar o seguinte, primeira tese que ele defende: todo professor, independente da disciplina que ensina, é professor de leitura. Inclusive nós de ciências somos professores de leitura. Segunda tese: a imaginação criadora e a fantasia não são exclusividade das aulas de literatura. Também são de todas as áreas, inclusive das ciências. A sequência integrada de textos e os desafios cognitivos são pré-requisitos básicos para a formação de um leitor. Tem que ter intencionalidade. E as nossas leituras geralmente ficam sempre em paralelo, ou para quem quiser. O Carl Sagan, no prefácio do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele vai dizer, né, que nos finais do livro, quando ele era estudante, sempre tinha uma coisa interessante lá no final, mas o ano acabava. O professor nunca chegava naquela parte. Então ele tem que ter uma intencionalidade para desenvolver um leitor. Não basta simplesmente, lê aí, esse livro aqui é legal, procura aí. Tem que ter uma intencionalidade para isso. E na área de ciências também. E aqui voltando à nossa história da ponte, né? Tá aqui a literatura, tá aqui a ciência e tá aqui a leitura. A leitura é a ponte. A leitura é a grande ponte entre a literatura e a ciência, e um elemento alargador da experiência que o aluno pode ter com ciência. O laboratório é outro elemento, o formalismo matemático é um outro elemento, mas eles não podem ser únicos. A leitura é um outro elemento para poder alargar essa relação. Tá aí, e levar você para uma inserção na cultura, né? São elementos da cultura. E para finalizar aqui uma fala da tese do João, que eu falei tanto, né? Quando se comenta sobre cultura, de um modo geral, raramente a física comparece de imediato.
Na argumentação, outra representante das ciências naturais dá o ar da sua graça. Cultura, quando pensada academicamente ou com finalidades educacionais, é quase sempre a evocação de alguma obra literária, alguma grande sinfonia ou pintura famosa, cultura erudita, enfim. Tal cultura traz à mente um quadro de Picasso, uma sinfonia de Beethoven, um livro de Dostoiévski, enquanto que a cultura popular faz pensar em capoeira, num samba de Noel ou num tango de Gardel. Dificilmente, porém, a cultura se liga ao teorema de Gödel ou às equações de Maxwell. Aqui, pô, é da tese do João, né? 1989. E é daí que a gente enxerga a necessidade de alargar isso. Né? Você tem virada cultural em São Paulo. Ninguém fala de ciência em nada, em absolutamente nada. Então fica aqui a nossa reflexão, fica aqui algumas perguntas para você tentar responder. Dentro da tua realidade, se você já é professor, ou da realidade do ensino, como é que daria para aproveitar um pouco mais a leitura, levar a leitura para dentro da sala de aula? Como que seria possível levar esses elementos? Monteiro Lobato é um exemplo. Outros exemplos que a gente podia levar para a sala de aula para ser um elemento para a formação de um leitor. E é o que a gente mais precisa, são de leitores. Para que a gente combate a desinformação, para que a gente crie pessoas críticas, né, céticas, reflexivas. Então a ciência tem seu papel. E a educação científica e ensino de ciência tem um papel nessa discussão. É isso aqui, tem algumas referências para quem quiser e tem outras que você pode me procurar se você quiser conversar mais sobre o assunto. E aí, o que você achou dessa discussão? O que você achou do Monteiro Lobato? O que você achou da Emília? O que você achou do papel da Dona Benta, do Visconde? Aonde você está nessa brincadeira? Você é a Emília, Dona Benta, você é o Visconde? Como esses papéis ocorrem na prática dentro da sala de aula ou na nossa vida, no nosso dia a dia, como que a leitura pode ser um elemento importante no combate à desinformação, como que a leitura pode ser um elemento importante de diversão, de formação de cidadãos críticos e a gente possa ter uma sociedade cada vez mais reflexiva, mais crítica das suas limitações e das suas possibilidades. Deixo aqui aberto o canal para poder comunicar. Se você quiser, aqui embaixo na descrição tem onde você pode pegar o material, fazer inscrição na minha lista, faz inscrição no meu canal, entra no meu canal, divulga, compartilha. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.